No mês de novembro, a gente já começa a correria para planejar o próximo ano. Os planners já estão lançados, se bobear em outubro já foram lançados. A gente começa a falar sobre as nossas revisões de metas, o que a gente fez, o que a gente não fez, expectativas de ano novo. Quando chega dezembro, virada para janeiro, então nem se fala. A gente até diz que o ano só começa depois do carnaval. E o que acontece nesse buraco negro de 4 meses, de novembro a fevereiro? Afinal de contas, 4 meses significam 1/3 do nosso ano. Será que a gente tá fazendo certo esse planejamento? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori. E hoje eu não vou falar que esse podcast surgiu para conversas que não cabem em 15 segundos de um story. Eu vou falar que chegamos naquele momento do ano. Depois do dia 31 de outubro, pós-Halloween, a gente já pode montar a nossa árvore de Natal e começar a entrar nesse clima de fim de ano. Com esse clima de fim de ano, sensações boas e ruins surgem. Talvez um arrependimento de algo que tenha acontecido em 2024, talvez uma sensação até de derrota frente a todas as comemorações e conquistas das outras pessoas que vão sendo celebradas. E pelo lado positivo, a gente tem a sensação de que tá tudo bem jogar tudo que deu errado de 2024 para trás e focar em um novo ano. Então, pelas próximas semanas, o Em Busca da Rotina Perfeita estará em clima de Natal. Conversei com a Lu, editora desse podcast, sobre a gente gravar uma temporada de Natal e ela até me questionou: Julia, mas não é cedo demais pra isso? A gente vai fazer uma vinheta de Natal durante 2 meses? Bom, a minha ideia, pelo menos, são 4 episódios, para que a gente possa pensar sobre o planejamento de 2025 juntas. Então, se você gosta desse tema, não deixe de seguir o podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, e dar as 5 estrelas. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo alcance outras pessoas também. E se você aplicar algo do que eu falar aqui, ou tiver alguma nova ideia, também não deixe de compartilhar nos seus stories me marcando. Eu amo quando vocês compartilham o momento da rotina de vocês escutando o podcast. Aí sim eu sinto que a gente tá numa boa conversa. E esse episódio tá disponível sempre em vídeo. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, saiba que eu estou em um cenário natalino. Temos uma árvore de Natal aqui do lado. E eu estou tomando o meu cafezinho, agora 7h30 da manhã. O que eu quero conversar e pensar junto com você, um tema que eu comecei a pensar bastante na semana passada, enquanto conversava com o Arthur, meu namorado, será que a gente tá se antecipando? Eu já comecei a receber vários planners aqui em casa. E se eu não me engano, já ouvi dizer que os planners, eles são lançados em outubro, o início de um trimestre de 2024. Isso me deixa bastante inquieta. Será que eu não tô antecipando demais? Será que faz sentido eu já pensar no próximo ano, sendo que eu tenho um trimestre inteiro pela frente? E não só isso, sendo que janeiro e fevereiro já são meses meio estranhos, né? Como eu falei, parece que eles são sugados pro além. Será que faz sentido a gente, durante 1/3 do nosso ano, ficar nesse vai ou não vai, com a cabeça no futuro, sem viver o momento presente? Mas ao mesmo tempo, eu não me culpo por isso. Eu não me culpo por estar já pensando em 2025, esse ano novinho em folha. Porque, na verdade, são 11 meses que a gente tá aqui carregando nas costas. 11 meses de muitas dificuldades, alguns fracassos, muitos desesperos para entregas com prazos importantes, algumas sobrecargas, isso tudo nas nossas costas. Então, eu não me culpo de ter essa sensação de querer deixar tudo nessa gaveta de 2024 e abrir uma gaveta novinha, sem nada, sem nenhum peso, nenhuma preocupação, essa gaveta de 2025. E eu lembro, quando eu tava no colégio, não sei se vocês têm essa lembrança também, talvez isso indique um traço também importante da minha personalidade. Mas enquanto eu tava no colégio, eu lembro que eu amava começo de semestre. Eu amava poder comprar um caderno novo, sem nada. Literalmente, né? Um caderno em branco. Fazer as capas das minhas matérias. E aí, tipo, sei lá, um caderno, ele era dividido em 2, 3 matérias. E eu montava, assim, desenhava as capas e fazia o meu
color coding com os meus 10 anos de idade, os meus códigos de cores, então, sei lá, ciências, com certeza era verde. E eu tinha muita certeza de que dessa vez ia dar certo, de que dessa vez eu iria conseguir seguir as minhas canetinhas coloridas certinhas, uma para cada matéria, que eu iria conseguir anotar todas as informações de aula, seguindo a minha lógica de resumo, seguindo essa minha identidade de resumo. E não precisa ser nenhum gênio para imaginar que isso não durava, né? Durava o quê? Se fosse 2 semanas, tava no lucro, tá? Normalmente durava uma semana e pouquinho. Você sentia isso também? Sentia, talvez no colégio, ou até na faculdade, quando acaba um semestre e começa um semestre novo, uma matéria nova, a sensação que dá é de um recomeço, a sensação que dá é de que tudo bem que deu errado nos 10 semestres passados. Nesse semestre estamos falando de um semestre novo, né? Um semestre do zero. Por que será que a gente é tão inocente assim? E eu vou além. Será que essa inocência, ou será que essa sensação de novo não pode ser útil? A gente não pode usá-la estrategicamente ao nosso favor? Em um episódio desse podcast, a gente conversou sobre os vieses cognitivos. E eu acho que foi nesse episódio que eu comentei sobre o viés do otimismo. Um viés que, por mais que racionalmente a gente saiba que falhamos nas últimas 10 tentativas, existe um olhar para o futuro otimista que nos faz acreditar, sim, com muita certeza de que dessa vez vai ser diferente. Nesse episódio eu trabalho com vocês essas pesquisas envolvendo autores que pesquisam sobre o viés do otimismo, e eu sinto um pouco desse viés ativo nesse momento. E eu nem me culpo muito, tá? Eu me vejo nesse viés do otimismo e às vezes acho até gostosinho, assim. É bom ter esse prazer de acreditar que no futuro... É bom ter esse prazer de acreditar que o futuro vai ser melhor do que o passado. Deus me livre ser racional e avaliar de forma racional todas as minhas derrotas e projetar isso pra daqui pra frente. Eu acho que eu não iria ter nem vontade de levantar da cama e fazer mais um dia a corrida acontecer. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. Então, é uma pergunta sem nem um pouco de inocência da minha parte. Vocês, por aí, têm esse impulso de querer começar do zero algo? Sei lá, você tá fazendo alguma anotação, aí você erra alguma coisa. A vontade que dá é de, tipo, arrancar a página, jogar no lixo e começar uma nova, sem erros. Ou então, você acorda e aí você tá atrasado e na hora de fazer o café dá tudo errado, sei lá, queima a sua panqueca. E eu falo panqueca porque eu realmente como panqueca de manhã, mas é uma panqueca vegana de grão de bico. E aí você queima a sua panqueca e já surge aquela sensação de que não deu certo hoje. Eu preciso dormir e acordar de novo pra fazer com que seja um bom dia. Eu passo por isso bastante. Essa sensação de que se eu deixo o balde cair no chão, melhor eu ir comprar um novo do que ir catar esse balde e recuperar do caminho, sabe? Acho que eu não tô ficando louca. Na minha cabeça, isso daí acontece com todo mundo. Normalmente a gente pensa no contrário, né? Normalmente alguma coisa acontece com a gente se acha o alecrim dourado. Nesse caso, eu acredito que todo mundo passe por isso. Talvez eu esteja errado e isso seja um ponto, assim, importante pra eu levar pra minha análise. Mas é o desejo de começar um ano novo, de começar um semestre novo, um trimestre novo, um mês novo, uma semana nova ou até um dia novo. Eu posso falar por mim, né? Eu tenho esse negócio de querer sempre começar alguma coisa do zero. Talvez por não poder aceitar algum tipo de falha, e isso tem que ser super trabalhado. Tem um episódio sobre perfeccionismo que eu falo muito sobre isso. Eu não me julgo uma pessoa perfeccionista, mas que dá uma boa sensação fazer alguma coisa do zero, dá. E a gente conversou, inclusive, há poucos episódios atrás sobre rituais da nossa rotina. E como esses rituais de passagem, eles podem sim ter um efeito prático, um efeito real, que é simbólico, mas é real, da forma como a gente se relaciona com essas passagens, com os momentos. Em várias religiões, essas passagens de estações são muito bem celebradas e tem um ritual por trás de passagem mesmo, né? Normalmente envolvendo agradecer pelo que aconteceu e estar preparada para receber o novo. E estudando durante essas semanas sobre esse processo de querer começar algo novo que faz com que a gente, em
outubro, novembro já esteja se preparando para algo novo que vai acontecer daqui meses. 2 meses, né? Pesquisando sobre isso, eu tropecei com um conceito que se chama The Fresh Start Effect. O efeito de um começo novo. O efeito do recomeço. Esse fenômeno, ele é muito temporal, então surge, como a gente falou, nos começos de ano, começos de estações, aniversários que marcam também essas passagens de ciclo. E esse conceito trata justamente de que forma que um recomeço, um começo de ano, de mês, de ciclo, sei lá, tem um efeito prático no aumento da nossa motivação para cumprir tarefas, metas, atividades, sei lá, resoluções de ano novo, justamente porque se cria uma divisão mental do eu do passado pro eu do futuro. Então, é como se na virada de ano a gente conseguisse descontinuar algo que é super contínuo. Esse é um tema que eu amava estudar na época do meu mestrado em filosofia, mas tudo, na verdade, é contínuo, né? Não existe essa divisão entre um dia ou outro, um mês ou outro, inclusive o seu eu do passado e o seu eu do futuro. É tudo contínuo, mas a gente precisa criar descontinuidades para poder se relacionar com esse tempo infinito. E ao criar essa descontinuidade entre essa separação mental mesmo entre o meu eu do passado e meu eu do futuro, eu acredito com muita certeza que o eu do futuro vai ser melhor do que o eu do passado, porque são duas pessoas diferentes. E eu mal posso esperar para estar no corpo do meu eu do futuro, para poder lidar com algo do zero. Parece um papo de doido, né? Mas eu tenho, assim, indícios de que você tá conseguindo entender o que eu tô falando, e eu estou contando com isso para continuar essa nossa conversa. Mas, por outro lado, quando a gente enxerga essa separação mental entre essas duas pessoas, que no fim somos nós mesmas, isso faz com que a gente também tenda a criar metas um pouco ambiciosas demais, porque a gente acredita e aposta muito nesse nosso eu do futuro. E por falar nessa separação mental entre o nosso eu do futuro e o nosso eu do passado, ou até do momento atual, né, do presente, eu também acho que eu vou acertar esse palpite de que essa empolgação, ela não dura muito tempo, não. Foi como eu falei. Eu ficava super animada para fazer um novo caderno de ciências, mas, sei lá, na segunda semana eu já me deixava levar pela sobrecarga de tarefas, e eu não sei se é porque eu me desmotivava, se é porque eu tinha criado uma expectativa irreal de como o meu eu do futuro iria reagir. O que será que acontece que faz com que a gente tenha uma motivação, um ânimo muito grande nesse momento do ano, mas no decorrer do ano seguinte, sei lá, depois do carnaval, abril, as coisas já começam a desandar e a gente não fica mais tão motivado assim com as nossas resoluções de ano. Eu julgaria dizer que é nesse momento que elas começam a ir pra gaveta, né? E antes que eu te perca no meio desse assunto, eu ainda vou chegar no meu ponto. É cedo demais pra planejar 2025? Eu só preciso fazer esse pequeno caminho pra gente levar o nosso raciocínio pro mesmo lugar. Combinado? E essas pesquisas e experimentos que tentam entender esse efeito do recomeço, esse Fresh Start Effect, eles apontam justamente para uma tendência a pessoas frequentarem muito mais a academia, por exemplo, às segundas-feiras, se inscreverem em cursos muito mais no começo do ano, cursos de desenvolvimento pessoal, então no começo de um novo ciclo, no começo do ano, justamente nesses momentos de marcos temporais. E o que a gente está fazendo aqui em novembro, que não é o começo de uma semana, nem o começo de um ano, é justamente o contrário, o fim do ano. Na minha cabeça, eu consigo explicar essa antecipação da seguinte forma. Vamos ver se isso daqui vai ser ilustrativo para você tanto quanto é para mim. Imagina que você é um surfista, uma surfista. E eu não tenho repertório nenhum sobre esse tema, tá? Mas você é uma surfista. E aí, você quer pegar uma onda. E você vai nadar. Primeiro, né, que você tem que nadar um pouquinho pro fundo. Você tem que dar um distanciamento para pegar essa onda vindo. Só que, quando você percebe que a onda está vindo, e aí nos coloquemos nesse lugar de ano está chegando, tá? Pra gente fazer essa ligação entre essas duas narrativas. Quando a onda começa a vir, eu não acredito que um bom surfista, uma boa surfista, fique parado esperando. Tipo, parado
e a onda tá vindo. Você já começa a dar um ritmo, você começa a dar uma remada, nadada, pra quando ela chegar, você não tá no zero, você não tá parada, você já está indo pra direção que essa onda vai te levar. Então, depois de refletir bastante, eu cheguei na seguinte conclusão. Não acho que faz sentido a gente viver sempre esperando uma página em branco. A gente tem que aprender a lidar com erros e como a Yas, que eu acho uma criadora de conteúdo incrível, a Yas da Flor de Mim, ela é muito adepta do eu errei, eu risco e eu não tenho problema nenhum em riscar. Inclusive, o meu planner, ele é um bom planner se ele tá todo riscado. Então, isso é muito importante. Sim, mas também eu acredito que é muito importante a gente aproveitar esses marcos temporais que, cientificamente, assim, vários experimentos mostram como eles dão muita motivação para esse recomeço e aproveitar essa onda da melhor forma possível. Como que a gente vai fazer isso? E aí eu começo agora a fechar o meu raciocínio. A gente faz isso se preparando antecipadamente. E eu vou ainda falar um pouco sobre a importância de antecipar algumas tomadas de decisão, no caso, planejamento. E a gente não vai fazer hoje o nosso planejamento do ano, mas a gente vai começar a analisar o ano que aconteceu, a pensar o que a gente quer conquistar em 2025 e começar a colocar em prática algumas ações para, na virada de ano, a gente já ter um ritmo muito interessante para aproveitar essa motivação, esse empurrão para frente. Você está pronta para entrarmos nesse bololô juntas? A minha proposta é a seguinte. Eu vou ainda trazer um outro ponto de vista sobre essa antecipação do planejamento. Mas semana que vem, o episódio da semana que vem, a gente vai conversar sobre o meu planejamento anual. E na outra semana eu vou trazer para vocês a minha rotina de 2025. Porque a gente vai conseguir criar um bom ritmo e conseguir montar um planejamento de uma maneira bastante embasada, bastante racional, porque a gente vai conseguir fazer isso sem estar no olho do furacão. Então, uma coisa é você, nas festas de Ano Novo, querer fazer as suas resoluções de Ano Novo. Então, no dia 31 de dezembro, fazer uma listinha. Isso daí não vai dar certo. Aí, se der certo, é meio loteria. Tipo, não é assim que funciona. Inclusive, tem um estudo que analisa essas resoluções de Ano Novo. A gente vai de forma antecipada, bastante pensada, com o tempo, devido tempo, pensar em metas de ano novo, em planos de ação e, mais importante, como que a gente vai criar uma rotina que, consequentemente, vai resultar nessas metas. Eu não vou ficar com essa meta na cabeça toda hora. A minha metodologia, e que tem dado certo comigo, mas com várias outras alunas e sócios do clube, é justamente montar as metas, entender o nosso ponto de partida, então ser realista, mas a partir disso, montar uma rotina que, consequentemente, vai me levar para essas metas, sem ter que ficar pensando nessas metas, sem ter que ficar olhando esse horizonte que muitas vezes está muito na frente e desanima. A gente foca no momento presente e a gente vai criar uma rotina que você vai ter certeza de que tá te levando pro caminho certo. Você só precisa focar no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Ou então no dia atual, né? Enfim, vocês entenderam. Nesse momento aqui eu me senti em uma aula do clube. É bom para vocês também entenderem essa diferença entre os nossos espaços e conversas aqui do podcast. Mas eu tô bem empenhada em fazer com que essa sequência de episódios seja bem compatível com o momento em que a gente tá, de começar a arrumar as nossas árvores de Natal e pensar com muito ânimo em 2025. E aproveitando, eu tô bolando para vocês uma aula especial pra gente criar juntas as nossas metas de ano novo e uma rotina que faz com que esses objetivos eles sejam alcançados. Eu vou trazer de novo os dispositivos de execução, só que eles bem vestidos de Natal. Então, focados em metas, em planejamento, em plano de ação, que dão certo. Existem formas da gente se relacionar com as nossas metas que dão certo e não são as formas convencionais, eu te garanto. Então, se você quiser participar dessa aula, vai ser uma aula aberta no dia 26 de novembro. Você precisa entrar lá no meu Instagram e ficar de olho nos convites que eu vou fazendo, nos posts que eu vou compartilhando, que eu descrevo exatamente como que você pode participar e se inscrever. Talvez na descrição eu já consiga até colocar um link. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Pra gente ir seguindo para o fim dessa nossa conversa de hoje, que eu espero que você tenha gostado muito e espero elogios do meu cenário, que deu muito trabalho para montar. Eu queria que você pensasse na seguinte situação. Sabe quando você tá na correria
de um dia, de uma semana, uma coisa muito agitada, assim, que você tá bem sobrecarregada. E aí você tem que tomar decisões. Então, decidir o que você vai almoçar, ou decidir se você vai ou não à academia, ou então decidir qual tarefa que você vai fazer agora. Se você conseguir pensar nessa situação na sua rotina, é bem provável que você identifique decisões muito impulsivas quando a gente tá no olho do furacão. Ou seja, é por isso que se eu tive um dia muito cansativo, se eu tive um dia que exigiu muito de mim, chega no fim do dia, eu tenho muito mais chance de clicar no meu delivery e pedir uma comida que eu gosto muito, muito gostosa, quase que me recompensando pelo dia difícil, mesmo que essa comida não tivesse no meu plano alimentar, ela não fosse parte daquilo que eu considero saudável. Ou então, eu mesma, ontem, depois de um dia muito exaustivo, eu fui arrumar esse cenário. E aí eu comecei a organizar a árvore de Natal. Até na forma como eu tava organizando esse cenário, eu me senti bastante impulsiva. Então, sei lá, eu comecei a colocar a árvore meio de qualquer jeito. E aí o varão, que é essa cortina aqui de trás, caiu. Aí eu fui colocar esse microfone, não encaixei direito, ele quase caiu no chão. E é um microfone super caro, assim. Eu, em sã consciência, sou muito mais cuidadosa, né? Por que eu tava tão destrambelhada desse jeito? Dentro das ciências comportamentais, é muito, muito, muito estudado esse efeito da fadiga da decisão. Quanto mais fadigada estou mentalmente, né? Quanto mais cansada eu tô, piores são as decisões que eu tomo. Então, se eu tô no olho do furacão, eu não vou conseguir olhar com um pouco mais de clareza, eu não vou conseguir olhar com um pouco mais de racionalidade e tomar boas decisões. E é justamente por isso que a gente antecipa tomadas de decisão. É por isso que a gente não pensa tarefa a tarefa, o que eu vou fazer agora? Então, sei lá, começo a trabalhar, aí eu vou pensar o que eu vou fazer agora, aí eu volto do almoço, eu penso o que eu vou fazer agora. É justamente por isso que a gente antecipa e faz um planejamento mensal. A gente senta no domingo, na segunda de manhã, ou sei lá, na sexta, no fim do dia, e a gente, em um momento de calma, de distanciamento da tarefa em si, e com as ferramentas corretas, e existem sim várias questões que a gente tem que ter em mente na hora de fazer um planejamento antecipado. Alguns vieses que acontecem fazem com que a gente superestime ou subestime, enfim, isso já é muito conhecido, e inclusive se você é sócia do clube, você conhece de cor e salteado, mas esse distanciamento ele é essencial para que a gente possa ter um pouco mais de clareza e tomar melhores decisões. Se você pesquisar por fadiga da decisão, tem muitos estudos que analisam, inclusive profissões de risco nessas tomadas de decisão e como que essas pausas, esses começos de dia, eles são muito mais importantes para tomar decisões de uma maneira mais clara. E é por isso que a gente não vai criar resoluções de ano nas festas de Natal e Ano Novo. E é por isso que a gente não vai pensar nas nossas metas de 2025 quando a gente já estiver vivendo 2025. Esse momento antecipado ele é muito importante para que a gente possa ter um distanciamento saudável entre o que vai acontecer no futuro e como que eu vou me planejar da melhor forma possível para isso. Lembrando, a gente tem uma esfera de controle muito limitada, mas ela existe. Tem muitas coisas que estão dentro do nosso controle. Muitas estão fora do nosso controle. Mas criando um bom planejamento e tendo em mente como criar uma boa rotina, sim, você merece estar olhando para o seu 2025 agora. Não hoje, nem amanhã, mas eu sugeri e pensei com muito carinho nessa data, do dia 26 de novembro. Mas, óbvio, né? Você pode fazer isso no momento que você quiser. Talvez para metade de novembro seja um ótimo momento para a gente começar a pensar nesse planejamento de 2025. Bom, eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido um pouco, se situado nessa maré de vai e volta, de planejamento do ano, com festas de fim de ano, com Halloween, Ano Novo e Natal, tudo ao mesmo tempo. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês por que eu acho que estamos chegando no melhor momento de planejar o ano, por que eu prefiro fazer isso de forma antecipada e por que a gente sempre cai nessa ilusão, né, de ficar super motivada no começo de ciclos e essa motivação ir diminuindo. É importante também ter essa ciência para que a gente possa se prevenir e usar ela a nosso favor. E caso você tenha gostado dessa conversa, não se esqueça de deixar nos comentários o que você achou, se você concorda comigo que a gente está num bom momento para planejar 2025 ou se eu estou doida na minha cabeça e me antecipando demais. E eu te espero segunda que vem para uma próxima etapa dessa nossa temporada de
especial de Natal, pra eu compartilhar com vocês o meu planejamento de 2025. Se vocês tiverem sugestões ou perguntas sobre esse tema, entra lá no meu Instagram, @diotestori, e pode mandar por DM ou comentar em algum post que eu com certeza trarei pra cá essa reflexão. Boa semana pra vocês e até mais!